né? Depois do ato falho do apresentador, do mediador, eu gostaria de chamar aqui, né, meus caros colegas, o Fernando Pfeiffer, diretor de estratégia de Driver Lab da 99, e o Ricardo Bastos, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da GWM Brasil. Meus caros, olha, até lendo colinha foi difícil. Boa tarde para vocês, como é que vocês estão? Boa tarde, meu caro. Uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês. Cumprimento aí o meu colega, Ricardo, e a todos os espectadores aí que estão nos seguindo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Boa tarde a todos aí, os telespectadores, toda a nossa audiência aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente falar um pouco aqui da eletrificação. Maravilha. Então vamos lá. Primeiro já gostaria aí de bate-pronto. Já vamos com você, Ricardo. Então, quais são as oportunidades para o Brasil nesse momento tão importante aí no que tange a eletrificação? Olha, eu diria para você que o Brasil tem uma posição muito especial e eu diria que uma oportunidade até, vou chamar de única, mas talvez outros países também consigam nos acompanhar, que é o fato da gente ter as energias renováveis e a matriz energética limpa que o Brasil tem, né? Então, a gente já parte de uma matriz energética que já entrega aí uma descarbonização, um benefício para a sociedade muito grande. Isso é uma conquista de muitos anos do Brasil. E o que a gente vem agregar agora é a tecnologia para usar essa energia renovável, essa energia limpa que o Brasil tem. Então, nós temos oportunidade aí, como empresas, de trazer diversas tecnologias para o Brasil. Acho que é importante nós testarmos todas com essa combinação perfeita que a gente tem, desde a matriz de energia elétrica até mesmo os biocombustíveis. Então, nós podemos fazer, e estamos fazendo várias combinações, né? De novo, o foco é a descarbonização, o foco é o meio ambiente, mas a gente não pode descuidar do acesso ao veículo, do custo disso, enfim, de tornar a tecnologia acessível. A gente não pode esquecer isso, a gente não pode esquecer da infraestrutura. Então, o debate é esse. O Brasil tem realmente essa posição especial, vou dizer novamente de única, mas espero que outros países também consigam nos acompanhar. Mas é daí que a gente começa, o pontapé inicial é esse, e já vemos aí, nos últimos anos, um crescimento exponencial das vendas de veículos eletrificados no Brasil, que é muito bom. Perfeito, Fernando. À vontade. Bom, concordo aí 100% com as palavras do meu amigo Ricardo. Acho que o Brasil tem essa pluralidade que é fascinante em termos de tecnologias, e também uma matriz energética que é extremamente favorável à adoção da mobilidade sustentável. Mas eu gostaria de adicionar aqui alguns elementos, alguns pontos que também explicam o porquê do Brasil ele se mostrar tão atrativo no contexto global de negócios, né? Pegando o último estudo atualizado pela McKinsey, que traz o panorama da eletrificação no Brasil, que foi realizado no ano passado, esse estudo mostra que até 2040 nós teremos um total de aproximadamente 11 milhões de automóveis eletrificados em circulação no Brasil. Representa em torno aí de 20% da frota do nosso país, tá? Ainda de acordo com esse mesmo estudo, né, entre veículos de aplicativo, essa parcela ela vai ser de aproximadamente 85%. Então, isso mostra que a taxa de adoção dentro de uma plataforma de mobilidade como a nossa, ela vai ser em torno de 4 vezes maior ou superior do que é o estimado para carros de uso pessoal, em torno de 21%. Além de representar um mercado aí que se mostra extremamente atraente, porque vai entregar em torno de 65 bilhões de dólares até 2040, né? Então, com base nisso, a gente acredita que realmente o transporte por aplicativo ele vai liderar essa corrida pela transformação da mobilidade sustentável no Brasil, e por isso a 99 investe nesse segmento e lidera a Aliança pela Mobilidade Sustentável. Só relembrando, foi uma iniciativa pioneira da nossa companhia, que envolve, além da 99, outras 11 empresas diferentes dos setores de transporte, onde nós juntos compartilhamos o compromisso da construção de futuro mais sustentável para a mobilidade, né? Tornando as cidades mais verdes, mais seguras e mais conectadas. Então, nesse sentido,
um dos pontos de partida dessa rede é realmente promover o desenvolvimento de forma acelerada, né, catalisar esse processo de transformação de maneira bem abrangente em todo o ecossistema da eletrificação, né, que vai desde as montadoras até as empresas de infraestrutura de carregadores, né. O nosso objetivo como aliança é atuar para entregar infraestrutura para a eletrificação, né, além de promover uma escala aos projetos das fabricantes. Perfeito. E aí eu gostaria, você puxou um gancho bem interessante, Fernando, o Ricardo também anteriormente, acerca de infraestrutura, né, que seria um catalisador. Como vocês enxergam esse processo de desenvolvimento da infraestrutura de recarga para veículos elétricos no país? E aí, no caso, né, Fernando, você puxou até essa questão de aliança, de união, até gostaria de começar por você, por gentileza. Como é que você enxerga essa questão atualmente? Claro, hoje, fundamentalmente, os dois maiores desafios para a jornada da eletrificação são, naturalmente, o custo de acessibilidade dos produtos, que ainda são proibitivos, digamos assim, para a grande maioria dos brasileiros, e a questão da infraestrutura que você capturou bem. Então, dentro dessa ótica de aliança e parcerias, né, a nossa Aliança da Mobilidade Sustentável, por exemplo, possibilitou a inauguração, no ano passado, do primeiro posto 100% elétrico do país, né, a partir de uma união de forças aí entre a 99 e a EasyVolts, né, que é integrante da aliança, e a Vibra. Além do apoio da 99, que vai proporcionar uma área de convivência exclusiva para os nossos motoristas parceiros, né, uma área de acolhimento, onde eles vão ter ali uma série de conveniências, né, dentro dessa jornada, digamos assim, do carregamento de um veículo, eles ainda vão contar com tarifas especiais, né, para ajudar a promover ainda mais essa questão de democratização, né, não só na ótica da disponibilidade do produto, mas também da infraestrutura de carregadores, né. A gente acredita que com essa união dessas diversas empresas, a gente pode conquistar o nosso objetivo, que é contribuir para a criação de 10 mil estações públicas de carregamento em todo o Brasil até 2025, né. Para isso, nós estamos trabalhando para que a demanda por carros elétricos e o desenvolvimento da infraestrutura aconteça simultaneamente, porque a gente está naquela discussão ainda de ovo a galinha, né, um momento incipiente no mercado, e a nossa ótica é de promover o desenvolvimento simultâneo, tanto da disponibilidade do produto, quanto da infraestrutura de carregamento. GWM, né? Essa questão do ovo e a galinha, né? Como é que você enxerga? Como é que a GWM enxerga isso? Vocês, claro, já tendo essa estratégia, né? Já vindo para o país com essa estratégia de eletrificação. Como é que você enxerga essa questão da infraestrutura? Não, isso é muito importante. E, obviamente, a gente quebra isso quando a gente tem parcerias, quando a gente tem estratégias, né? Eu acho assim, a gente consegue ir quebrando todos os desafios, né? Essa questão do carregamento, vamos dizer assim, é um dos desafios do abastecimento, mas, obviamente, a gente tem mais desafios na produção também, na escala das baterias, em reduzir o custo do veículo, né? Vamos pegar a parte do veículo automóvel, mas nós temos também caminhões, ônibus, motocicletas, bicicletas e tudo mais para atacar, mas, obviamente, a gente precisa ter ganhos, né? Ganhos de escala e barateando o acesso à tecnologia. Isso se constrói realmente quebrando essa equação do ovo e da galinha, ou dessa dúvida aí do que vem primeiro. Eu acho que as coisas têm que vir juntos. Nenhum dos dois pode chegar muito à frente sem o outro, então não adianta ter carros sem lugares para carregar. Acho que o híbrido sem ser o plug-in, ele ajuda, porque ele também traz aí a possibilidade de usar baterias, você já vai ganhando um pouco de escala. Ele tem um alcance limitado quando a gente olha do total benefício, principalmente para quem vai usar o carro para um negócio, né? Que é o motorista do aplicativo, que são veículos de trabalho, onde aí o elétrico faz muito sentido e pode ser bem programado. Mas, enfim, ele ajuda também a trazer esse mercado. Então, eu acho que a gente quebra essa equação fazendo isso. Acho que o setor privado está fazendo muitos investimentos no carregamento, muitas empresas estão disponibilizando, inclusive fabricação nacional dos equipamentos, que reduz também o custo. Acho que o poder público pode ajudar mais, no sentido de ajudar na estratégia das cidades, facilitar a instalação. Não há necessidade, vou repetir que eu já falei em outros lugares, não há necessidade de investimento público. Eu acho que o setor privado está pronto para fazer isso, está fazendo. Acho que o poder público entra na parte da regulamentação e da facilitação do acesso.
né? Eu acho que a instalação de carregadores, a instalação de infraestrutura, de tudo isso, da conexão que tem que haver, ela tem que ser bem regulada e ela tem que ter estabilidade, né? A gente vai ter também questões que vão avançando com o custo do abastecimento, com a cobrança do abastecimento, com coisas que vão acontecer mais à frente, que isso precisa estar bem equacionado desde o início. Eu acho que assim a gente evita surpresas, a gente vai quebrando essa equação do ovo e da galinha, mas a gente também não dá passos para trás. Eu acho que a gente tem sempre que avançar e oferecer custos menores no produto, custos menores na utilização, na manutenção, que é isso que a gente fala com a infraestrutura, e acho que essa equação vai avançando. No final, a gente tem um benefício para a sociedade, seja no meio ambiente, seja no silêncio dos veículos, seja na comodidade, seja nas facilitações que a gente tem numa sociedade melhor. Acho que esse é o caminho e esse caminho não tem volta. A gente só tem que tomar cuidado para não ter retrocessos, é avançar juntos. E aí acho que o poder público até pode nos dar uma ajuda melhor no sentido da regulação e da ajuda com as políticas públicas. Sim, e, bom, já seria a minha pergunta subsequente, Ricardo. Eu gostaria de saber de você, tanto de você quanto do Fernando, além disso que você já mencionou, Ricardo, no que o poder público poderia nos auxiliar, né, a fim de que nós avancemos com essa transição energética aqui no Brasil? Olha, eu acho que no começo, um primeiro passo é você desonerar um pouco mais o veículo, tá? Eu acho que não precisa ser para sempre, mas eu acho que para esse momento que a gente está construindo, por exemplo, o IPVA, né, poderia ter um período aí, 3, 4, 5 anos, não sei, de você ter esse benefício para o cliente, né, que isso é direto em quem está comprando o carro. Acho que esse é um caminho. Outro caminho também interessante é a gente ter facilidades no primeiro momento de trazer o veículo importado. Hoje já temos alguns benefícios e a gente pode, e gostaria de continuar contando com eles por mais um período. Estou falando sempre em tempos, porque a gente não precisa fazer isso pelo resto da vida, a gente precisa fazer por um tempo onde nós vamos tornar a tecnologia mais acessível e ganhar escala. Agora, eu acho que isso pode ser feito, continuado pelo poder público, seja nessa parte do IPVA, estamos falando muito da parte tributária, mas obviamente a gente quer produzir aqui no Brasil. O que a GWM está fazendo já preparando uma fábrica para ter produção nacional. Nós precisamos de apoio para essa fábrica rodar perfeitamente. Por exemplo, a gente precisa de infraestrutura aqui na região. A gente precisa crescer a produção, e estou falando de infraestrutura básica, estou falando também de evitar a cumulatividade de impostos na produção. Então, a gente já pode começar com a parte de produção de eletrificados sem acumular impostos, isso seria muito bom, até mesmo antes de uma reforma tributária. Então, são questões que eu acho que o poder público pode atacar. De novo, não falamos até agora de nenhum grande impacto fiscal, tá? São coisas que você faz por um tempo limitado, apoiando a tecnologia, em troca de um benefício que a sociedade vai ter com a descarbonização e com a redução de poluentes. Acho que é isso, um pontapé inicial para a gente falar um pouco de política pública. Fernando, por gentileza. Ricardo, ele conseguiu capturar com maestria exatamente o estágio que a gente vive, né? Acho que hoje o setor privado ele se mostra realmente apto e com muito apetite de investir em toda essa jornada, né? Então, dentro dessa ótica, a gente trabalha com a união de diversos atores da indústria, né? Que vão desde da indústria do abastecimento, da manufatura, locação de veículos, frotistas, o transporte por aplicativo e as empresas de energia. Então, realmente, a gente entende que para um player isoladamente, né, investir em toda essa jornada é praticamente proibitivo. E por isso a gente trabalha muito na questão da união, do co-investimento, para que todos possam contribuir para esse ecossistema. Como o governo poderia trazer, digamos assim, políticas de fomento melhores? Desonerando toda essa cadeia, porque realmente a gente cria o contexto da aliança para habilitar valor. Habilitar valor vai desde você promover maior acessibilidade ao produto, como você reduzir custos operacionais, você dispor da infraestrutura. Então, existe aí uma série de iniciativas que podem ser trabalhadas, né, de maneira a reduzir toda a fricção no processo, né, com um objetivo único e extremamente relevante, que é de melhorar as condições da cidade, né, torná-las mais verdes e reduzir também a conta pública por custos oriundos aí de doenças relacionadas, por exemplo, ao trato respiratório. Então,
Acho que, pelo que a gente tem experimentado com os veículos em condições reais de uso, eles se mostram altamente rentáveis sob a ótica do custo de propriedade, sem contar também os benefícios que eles promovem para o meio ambiente, para o conforto e na prestação de serviço. Então, acho que a gente tem algumas iniciativas do governo que já foram implementadas, mas elas são tímidas, e acho que, à medida que as empresas consigam mobilizar um investimento relevante para fazer essa transformação, só para vocês terem uma ideia aqui de dados concretos, em 2022, nós conseguimos mobilizar em torno de 35 milhões entre os parceiros da aliança numa ótica de co-investimento. Então, a gente sabe que o setor privado vem, mas chega um momento que esse fôlego também ele tem um certo limite, e aí a gente depende de políticas públicas para atingir, digamos assim, um voo de cruzeiro com essa estratégia. Uhum. Exatamente como nós comentamos acerca de tributação, enfim. E aí agora eu vou fazer uma pergunta direcionada ao Ricardo, posteriormente faço uma a você, Fernando. No caso, Ricardo, né, acerca aí do desenvolvimento de soluções brasileiras, qual é a vocação local para a gente trabalhar eletrificação, e isso, claro, dentro de todo esse ecossistema, englobando todo o ecossistema, como nós já viemos conversando aqui? Marcos, desculpa, eu perdi um pouquinho o seu áudio. Você pode repetir, por gentileza? Perdão, você está me escutando bem agora? Agora sim. Sim. No caso, né, isso a gente englobando todo o ecossistema, como você enxerga a vocação local, né, o desenvolvimento de tecnologias e desenvolvimento de outros tópicos também, né, que são fundamentais para esse processo dentro do nosso país? Como que o nosso país pode beneficiar, né, também todo o planeta quanto à transição energética, quanto à eletrificação? Olha, isso é muito importante e vou falar para você, a gente não precisa partir do zero, tem muita coisa desenvolvida fora, então nós podemos aproveitar, no nosso caso, estamos conectados com a China, mas há um desejo muito grande da China de transferir tecnologias, de fazer o desenvolvimento aqui no Brasil. Está muito claro que o Brasil, os híbridos têm que ser flex, têm que poder usar etanol. Então, nós estamos trabalhando em toda a nossa gama aqui para o Brasil, que podem ser usados também em outros países, outros locais, serem híbridos a etanol. Tá? Então, isso precisa ser desenvolvido aqui, isso pode ser aprimorado aqui no Brasil. Então, eu acho que tem coisas que podem ser melhoradas, partindo da base do veículo híbrido, por exemplo, que é apenas como exemplo, a gente pode fazer melhorias nele aqui. Nós temos oportunidade, por exemplo, do hidrogênio também. Hoje, por coincidência, assinamos aqui um protocolo com o governo de São Paulo para fazer teste de hidrogênio aqui no estado de São Paulo, aqui no Brasil, e a gente vai precisar desenvolver isso aqui, a gente vai precisar conhecer um pouco mais do hidrogênio a etanol do Brasil, o hidrogênio verde. Lá na China a gente está fazendo, mas é o hidrogênio cinza, é um hidrogênio produzido com eletricidade não muito boa. Então, acho que a gente pode partir também para essa questão do hidrogênio, mas eu começo também com o carro híbrido. Tá? Eu acho que dá para a gente fazer mais coisas do que simplesmente adaptar ele para o etanol. Eu acho que tem muita coisa para fazer e até mesmo estudar melhor como desenvolver o carregamento dos veículos, como que as empresas podem fazer isso de uma forma de usar energia limpa no carregamento dos carros. Enfim, dá para a gente fazer muitas modelagens aqui no Brasil e não olhar só o hardware, não só o carro, mas todo o sistema, tudo que está envolvido na eletromobilidade. O Brasil pode ser uma plataforma de exportação de várias coisas. Perfeito. E aí, Ricardo, desculpe, Fernando, aí você pode também entrar na discussão. Porque além desse anúncio, né, que foi feito no evento de vocês realizado hoje da GWM, houve também o anúncio feito pelo governador Tarcísio, né, de zerar IPVA aí, né, dos veículos elétricos, enfim, eletrificados a partir do ano que vem. Como tanto você, Ricardo, como você, Fernando, como vocês enxergam essa estratégia aí do governo de São Paulo? Eu estou comemorando aqui até agora, mas a gente ainda vai trabalhar com a equipe dele que estava aqui para efetivar, mas foi sensacional. Acho que ele colocou muito claro, ele foi muito transparente. É um benefício, sim, para o consumidor direto, né? Após a compra do carro, que você tem esse benefício. Então, é muito importante porque ele atinge realmente o consumidor. Foi sensacional o que ele falou e agora vamos implementar isso com equilíbrio, né? De novo, temos que olhar as contas públicas, mas eu acho que
temos condições de começar a já ter isso já no ano que vem, e é um belo sinal. Perfeito. E no caso da 99, Fernando, quão benéfico essa informação é dada pelo governador hoje? Eu acho que trazendo para a nossa realidade um exemplo bem concreto de como essas tecnologias elas têm uma aderência muito forte com o Brasil. Acho que, em primeiro lugar, todo mundo aqui concorda que o Brasil ele está entre os grandes players globais em termos de indústria, seja automotiva, energia, em todos os setores, né? E independente do cenário macroeconômico que você adota, seja ele mais conservador ou mais agressivo possível, em todos os cenários o Brasil ele se firma entre os 10 principais mercados do mundo. Então, é natural que a gente seja um polo extremamente atraente para investimentos, né? E pegando um gancho aí na realidade China que o Ricardo trouxe, para vocês terem uma ideia, a nossa operação na China, através da Didi Chuxing, já conta com mais de 1 milhão de veículos elétricos rodando, né, dando lucro e proporcionando uma experiência completamente exclusiva para os nossos parceiros e para os usuários da plataforma naquele mercado. Então, trazendo para o Brasil esse expertise, e a gente sempre toma muito cuidado com essa questão de importar coisas que funcionam lá fora, porque como uma empresa de DNA genuinamente brasileira, a gente é extremamente antenado com o que acontece no nosso país, naturalmente, com as tendências, né, e o estágio de evolução do nosso mercado. Hoje, já é possível proporcionar para um parceiro, para um motorista de aplicativo, em torno de 70% a 80% de redução nos custos que ele tem num veículo a combustão para fazer o abastecimento. Então, imagina o potencial de transformação que você traz para esses indivíduos, que mesmo com o valor de aluguel muitas vezes mais caro por conta do preço do carro, ainda dá a eles a oportunidade de lucrar mais e progredir ainda mais em suas vidas. Então, isso é um exemplo prático de como é que a gente traz uma realidade global, a realidade do que acontece hoje, sobretudo no mercado chinês, e que se mostra extremamente eficaz aqui no Brasil. Quando a gente vê notícias como essa, elas realmente nos fazem acreditar que a gente está no caminho certo. Ô Marcos, só pegando um pouquinho esse gancho que é importante, essa parte que o Fernando falou, né, da gente ter a experiência, a utilização. E em 2012 para 2013 começou o programa do táxi híbrido aqui em São Paulo. Foi talvez aí um dos primeiros incentivos que se concedeu, vou chamar de incentivos, que era a autorização para se ter novas licenças para taxistas, né? Então, naquele momento, começaram híbridos e alguns elétricos iniciando, ainda muito menor, mas os híbridos até chegaram a ser vendidos, né? Foram comprados pelas empresas, pelos motoristas, né? Na época, acho que eram só empresas. Mas, enfim, foi um inicial e aquilo funcionou muito bem, porque as pessoas andavam no carro e elas começavam a perceber que o carro era mais silencioso, que tinha alguma qualidade, que tinha tecnologia. Então, eu acho que essa experiência, quanto mais a gente avançar, quanto mais a gente fizer, a China fez isso lá, de uma forma um pouco mais, porque por condições que eles têm, eles impuseram algumas coisas. A gente, obviamente, aqui não tem essa condição, talvez, econômica para fazer, mas a gente tem que ir avançando, tem que ir dando esse espaço, que a sociedade entendendo, as pessoas conhecendo, elas vão privilegiar quem está fazendo isso, quem está à frente. Então, acho que tem um ganho aí também, que eu tenho certeza que o Fernando vai ter, que eles vão ter, por estarem apostando nesse caminho que é natural. Eu acho que isso é muito importante. É difícil, não é fácil, você tem equações a serem resolvidas, mas eu tenho certeza que mais à frente você tem um retorno disso, com certeza. Perfeito. E aí eu gostaria de fazer primeiramente para o Fernando, no entanto, Ricardo, sinta-se à vontade também para responder esse questionamento. Qual é o impacto da eletrificação na experiência de mobilidade? Principalmente quando a gente enxerga, né, a 99 como um serviço tão fundamental, tão importante, né, para a gente dentro dessa área de mobilidade. Essa temática é fascinante, porque a eletrificação ela muda completamente a perspectiva sobre a ótica da experiência da mobilidade em vários aspectos, né? Por um lado, você tem os benefícios que você promove à sociedade, né, que é beneficiada pela redução de poluição. A gente sabe que é um veículo que não emite ruído, não tem radiação de calor, então é um carro, digamos assim, menos agressivo ao meio ambiente, sobretudo num centro urbano, onde tudo fica tão próximo, né? Mas, por outro lado, ele também traz todo esse benefício que a gente falou para o motorista parceiro, sobre a ótica de redução nos custos operacionais, né, que se tornam mais baratos. Lembrando que um veículo eletrificado,
ele tem muito menos peças móveis, ou um veículo elétrico, muito menos peças móveis do que um veículo a combustão, então isso significa menos manutenção também no final do dia. E, à medida que isso se torna mais acessível, a gente começa a transformar a experiência não só do motorista, mas também do passageiro que toma esse veículo. Hoje, para você ter uma ideia, com os nossos testes em rodagem, né, condições reais de uso, né, na 99, a gente já percebe que os consumidores eles valorizam muito a questão da experiência tecnológica e o conforto que esses carros proporcionam durante uma viagem, né? E a melhor forma de traduzir isso é que os motoristas eles têm recebido melhores qualificações ali entre 4.9 e 5 pontos de score na nossa plataforma, e um dado bastante interessante é que muitos deles, inclusive, reportam que têm recebido até mais caixinhas daqueles usuários que têm experiência de andar num carro elétrico. E hoje, para vocês terem uma ideia, a gente já realizou mais de 74 mil corridas em menos de um ano. A gente já evitou a emissão de mais de 127 toneladas de gases geradores de efeito estufa, já proporcionou a experiência do veículo elétrico a mais de 110 mil pessoas, o que é muito significativo também na questão de cultura de adoção, né? Tornar os veículos elétricos cada vez mais objetos de desejo da sociedade. Então, aqui é uma relação pura de ganha-ganha. Que bom, o visto do Fernando é muito legal, ele está lá na ponta operando, vendo tudo isso, é fantástico. Eu acho que essa é a eletromobilidade, é assim que a gente tem que trabalhar, todos unidos. O caminho é longo, mas ele é muito frutífero, tem muitas coisas, os benefícios são grandes, né, para todos, para o meio ambiente, para a sociedade, para os negócios. Eu acredito muito que a gente ainda precisa ter mais estudos para avaliar o que essa indústria, eu vou chamar de indústria da eletromobilidade, está gerando de novos negócios, enfim, novas oportunidades. Às vezes a gente olha só a produção, ou só a competição de um setor ou outro, mas não é isso. Eu acho que tem toda uma indústria aí nascendo, chegando no nosso Brasil, na verdade já nasceu em outros países mais fortes, mas aqui chegando com força. Eu acho que é motivante mesmo. 49.200 carros vendidos no ano passado, não é pouco, é muito bom, uma parte disso já produzida aqui. Eu acho que a gente tem que continuar acelerando, tem que continuar seguindo e manter o Brasil aberto a essas novas tecnologias é importante. A gente tem falado muito isso com o governo, particularmente dedico grande parte da minha atuação aqui conversando com o governo, tentando convencer e mostrar essa parte, mas eu acho que o benefício é o que todos queremos, é trazer o Brasil realmente para ser um líder nas novas tecnologias, partindo da boa base, da excelente base que ele já tem, da matriz energética, que foi onde a gente começou a conversar aqui. Eu acho que o caminho é esse, é um meio ambiente melhor, é uma qualidade de vida melhor para todos. Maravilha, meus caros. Agora, só para a gente finalizar, uma para o Ricardo, uma para o Fernando, pinga-fogo rapidinho. Ricardo, GWM, né, entrando aí forte agora no mercado, 50 concessionárias, 50 revendas, vocês já prometeram mais um veículo, mais um lançamento para esse ano, né? Temos aí mais uma dezena de lançamentos aí, né, até meados da década. Quais são aí, se você puder sumarizar rapidinho, os principais desafios da GWM aí para esses dois primeiros, para esse primeiro ano, de mercado? Olha, a gente está vindo, eu não diria, não é uma tecnologia, vou chamar de nova, não, mas a gente está chegando com combinações diferentes. Acho que oferecer essa experiência para o cliente é um desafio, é o que a gente está fazendo. Os nossos carros têm um pouco mais de autonomia de bateria, para simplificar um pouco o que a gente está falando, mas nós vamos oferecer essa experiência diferente no uso do veículo. A gente aposta que essa autonomia que nós temos é a ideal para um tipo de utilização, principalmente você não se preocupar em recarregar todo dia o seu carro, que às vezes é uma preocupação para o usuário. Aí não estou falando de quem usa isso como trabalho, mas para quem usa para trabalhar, para quem usa no teu dia a dia, para lazer, enfim. Não tem a preocupação de você se deslocar ainda e não saber onde você vai carregar o carro, por isso nós estamos trazendo o híbrido primeiro, mas nós temos os elétricos, nós temos outras tecnologias, o hidrogênio. Eu tenho certeza que o governador não vai falar, mas ele já viu aqui o próximo lançamento que a gente vai fazer, hoje ele estava aqui com a gente. Então, a gente vai trazer mais um esse ano e tem mais coisas chegando no ano que vem, aí com a produção nacional, são 2 modelos. Então, esses são os desafios. A equação de produzir no Brasil
o nosso desafio é não ser menos competitivo do que na China. Pensa o tamanho do desafio disso, e a gente tem que começar, por exemplo, não acumulando tributos aqui em São Paulo, então é uma coisa que a gente tem falado muito, a questão tributária, mas tem a parte de infraestrutura, e nós esperamos chegar competitivos com a produção nacional. Esse é o nosso, vamos dizer, principal desafio aí para o médio prazo, que é o ano que vem. Maravilha, obrigado, Ricardo. Fernando, agora também rapidinho, sumarizando, quais são os próximos aí, quais são os grandes desafios da 99 nesse próximo ano aí? Bom, concluindo, 99, primeiro unicórnio brasileiro, uma empresa aí que aportou mais de 54 bilhões de reais para o PIB do Brasil nos últimos 10 anos, é uma empresa que vai continuar acelerando e trazendo tecnologias inovadoras que possam surpreender nossos consumidores. A gente acredita na nossa capilaridade. Hoje a gente conecta, em média, 750 mil motoristas a 20 milhões de brasileiros em mais de 1.600 cidades ao redor do Brasil. E com essa capilaridade, a gente quer realmente promover a acessibilidade aos veículos eletrificados em âmbito do Brasil, né? E a nossa meta é implementar 10 mil veículos elétricos e 10 mil estações de carregamento públicas até 2025 e descarbonizar completamente a nossa frota até 2030. Então, a gente sabe que o desafio é grande, mas a gente tem consciência de que nós temos os parceiros certos para co-investir conosco e criarmos esse legado. Né? Conto também aí com o amigo Ricardo Bastos, né, para a gente também se aproximar ainda mais. Acho que a gente tem muitas sinergias aqui, muitas trocas para buscar e seguramente juntos somos mais fortes. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Automotive Business, né, agradecer a todos que participaram aí conosco e desejar só sucesso para todos nós. Obrigado. Nós é quem agradecemos. Uma boa tarde para você, Fernando. Uma ótima tarde para você, Ricardo. E vamos seguindo aqui, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso evento. Obrigado pela participação, meus caros. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos aí que nos assistiram. Obrigado, Marcos. Agora eu vou... Bom, pessoal, agora eu vou chamar aqui novamente a minha colega, minha grande amiga, nossa editora aqui de Automotive Business, Giovana Riato, para conduzir o próximo painel. Obrigado.